Olá, querido amigo, querida amiga que nos assiste ao nosso programa Luz no Escuro. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Nesta semana estamos a analisar o capítulo 4 de Efésios. Esta semana estamos a estudar a lição 7, que está intitulado como O Corpo Unificado de Cristo. Antes mesmo de entrar na nossa lição, queremos agradecer de uma forma especial aos nossos amigos que nos acompanharam, que deixaram o seu contributo nos vídeos anteriores. A Daisy, que nos acompanha da Manissa, o Michel, da Beira, e por fim o Exódio. Existem outros que não vamos mencionar. Como voz, Fede, não estou sozinho, estou acompanhado do Dário. Seja muito bem-vindo, Dário. Muito obrigado. É realmente uma honra fazer parte do canal Luz no Escuro. Como já conseguimos ver, nós estamos a analisar uma lição muito interessante que nos convida a estarmos unidos em Cristo Jesus, que, como já foi referido pelo meu irmão aqui, que dizia que tinha o tema O Corpo Unificado de Cristo Jesus. O corpo unificado de Cristo. Nos capítulos anteriores, nós vimos de como Deus ele tem operado a salvação para as pessoas. Vimos de como o nosso Deus barrou aquela separação que existia entre judeu e os não-judeus. Juntou os dois povos e ambos se tornaram um corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça. Antes mesmo de entrar, queremos especificamente iniciarmos com como nós podemos definir esta unidade. Estamos a ver a unidade. Cristo, ele uniu. Ele é a cabeça. Como que nós podemos definir a unidade? E qual é a base dessa unidade? É realmente isso que nós estamos a ver nessa lição, número 7. Mas antes de nós podermos interpretar, ou seja, definir a unidade, gostaria mesmo de trazer o nosso verso para memorizar, que diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista a aperfeiçoar ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos poder definir a unidade, primeiro, de uma forma circular, para nós compreendermos de uma forma simples. A unidade, podemos dizer que vem de uma palavra união, a junção de duas coisas, ou seja, duas pessoas que tenham o mesmo propósito, mas talvez com funções diferentes. Olhando no mesmo propósito, eles vão estar unidos e vão poder fazer um trabalho coerente. Então, para o nosso caso, nós os cristãos, e aplicando mesmo para a igreja, vamos olhar como um conjunto de irmãos que fazem parte de uma igreja, em assim dizer, que tem diversas funções na mesma igreja, mas com o mesmo propósito. E assim, estando juntos, eles vão ser chamados de irmãos unidos, ou seja, é onde há união. Então, a segunda pergunta do nosso companheiro aqui, ele disse que qual seria a base da mesma união, ou seja, qual é a base da unidade. A base da unidade é mesmo a Trindade. Os três em um que são mostrados pela Bíblia, que nós vimos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é que nós podemos compreender isso? Eles trabalham em união, eles são mostrados em forma diferente, ou seja, fazendo funções totalmente diferentes, mas eles têm o mesmo propósito e eles trabalham unidos. Então, nós temos como base a Trindade. Ok. Quando ele inicia a sua abordagem para os Efésios, especificamente no capítulo 4, podemos ler.
Capítulo 4, versículo 1 Ah, até 16. exatamente. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varal perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as justas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Paulo ele inicia uma abordagem muito interessante para que essa unidade prevalecesse. Exatamente. Era de eles nutrir algumas virtudes. Cristo ele uniu-os, uniu o povo e se tornaram um em Deus. Em contrapartida, nós encontramos essa abordagem de Paulo, Exatamente. pedindo com que eles possam demonstrar as virtudes, porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vai operar em nós Exatamente. e, consequentemente, nós vamos produzir os frutos do Espírito. Exatamente. No versículo 2, toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Podemos fazer alusão a Gálatas 5:22, que nós encontramos lá os frutos do Espírito, Exatamente. que é o mesmo fruto que nós encontramos aqui. Para que a unidade da igreja possa prevalecer, não é? Deve existir os frutos do Espírito. Exatamente. Não é? Como é que nós podemos explicar como que funciona cada fruto? Mansidão. Vamos olhar primeiro para a mansidão. Exatamente. Será que quando eu sou manso, o que pode acontecer com o próximo? Qual é o efeito disso? Qual é o efeito disso? É maravilhoso nós olharmos para que Paulo tem apresentado aqui mesmo nos versículos 2, quando ele estava a falar sobre a necessidade de nós nutrirmos a unidade na igreja através dessas três virtudes que ele mesmo apresentou no mesmo versículo referido. Quando nós olhamos primeiro para a humildade por muitos pode ser olhado como alguém humilde, alguém que praticamente seja indefeso, alguém que não tenha bens materiais. Mas aqui, como é apresentado por Paulo, a humildade a humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir os outros, como é apresentada pelos versículos aqui apresentados. Assim como a mansidão mostra que não há necessidade de nós ter excesso de si, mas sim nós podemos olhar para o nosso próximo. Nós olhamos para o nosso pão, que significa cortesia
consideração, ter gentileza por si mesmo, gentileza com o seu próximo. Assim como ser longânimo também faz parte das três virtudes que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo. Como seria possível a igreja estar unida se não tivesse irmãos longânimos? Não seria possível. Assim como mansos e humildes, se cada um pudesse, ou seja, se fosse um irmão que é vanglorioso, ele se acha suficiente mais que os outros, isso seria impossível que a igreja crescesse, e antes disso não seria possível que houvesse unidade na mesma igreja. Então, há necessidade de nutrir, um ser humano deve nutrir essas três virtudes que são apresentadas pelo apóstolo Paulo. Veja que você terá um prazer Exatamente. de servir os outros, Ajudar. não é? Ajudar os outros. Exatamente. Esse é um fruto do Espírito, Exatamente. não é? Se você não tem um fruto do Espírito, Uhum. é um dom, não é? Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Uhum. quando nós olhamos para os Efésios, eles Verdade. entregaram as suas vidas a Jesus. Exatamente. Cristo uniu-os e agora eles já estão na família de Deus. Exatamente. É por essa razão que o apóstolo Paulo dá uma exortação a eles, no sentido de eles continuar a nutrir essas virtudes que Exatamente. são muito essenciais para que essa unidade possa prevalecer, Exatamente. não é? E para nós hoje, será que isso ainda é importante? É lógico que ainda é muito importante para nós. Por essa razão que até chego a afirmar que cada lição vem para nós com necessidade imediata para nós. Se nós virmos ultimamente o que tem acontecido conosco, parece que essas três virtudes parece que já foram está a acontecer ao contrário. As pessoas já não são humildes, mansos. É como se não tivesse na moda, como as pessoas compreendem. É como se fosse algo passado, mas é uma coisa necessária nesses momentos. Acredito que antes não fora mais necessário do que agora, que é necessário mais. Então, a Igreja de Deus, essa do século XXI, essa de 2023, necessita de nutrir essas três virtudes que são apresentadas pelo apóstolo Paulo. Ok. Continuando na nossa lição, quando Exatamente. diz no único Senhor, vemos a questão dessas virtudes que vão nos fazer nós estarmos em comunhão com os irmãos, Uhum. para não haver desavenças, Exatamente. não é? Conflitos entre nós. Tem que haver essa união. Uhum. E, consequentemente, nós vamos estar unidos com o Senhor, Claro. não é? Que É coisa maravilhosa. Vamos ver versículo 4 e 6. O que é que o apóstolo Paulo continua nos dizendo? Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ele continua dizendo no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Uma coisa interessante é que existe uma única fé, Uhum. um único Senhor, Exatamente. uma única esperança, Claro. não é? Por que nós temos que permanecer nessa união? É lógico. É uma pergunta muito necessária para a nossa lição. Talvez qualquer um chegaria até a perguntar, mas por que eu tenho que mesmo estar unido? Se eu sozinho poderia talvez alcançar o céu, talvez poderia me desenvolver, ou seja, podia desenvolver sozinho. Ele podia questionar por que há necessidade de acontecer isso. Mas olha que nós todos somos convidados por Cristo Jesus, nesses versículos aqui que Paulo apresenta aqui, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e para todos e em todos. Ele ainda diz que
há um só corpo, como é que você não estaria, como é que você poderia estar separado se você faz parte do mesmo corpo? Se você tem a mesma esperança, se você acredita em um mesmo Deus e você tem a mesma fé, então logo dá para ver que isso há necessidade, é o porquê que justifica a necessidade de nós fazermos parte, ou seja, nós nos unirmos na mesma causa e da mesma forma unidos, que é o que Jesus Cristo quer. É uma forma de nós nos fortalecermos e juntos caminharmos e vamos poder alcançar o que Deus tanto almeja que nós alcancemos. Exatamente. É lógico. Não é? É muito interessante nós vermos unidos, vivemos em comunhão. Por quê? Porque existe um corpo, não é? Um só corpo, porque existe um só espírito, não é? Porque nós fomos chamados a uma única esperança. Não existe uma outra esperança, não é? O apóstolo Paulo em Romanos chega a dizer que a esperança que nós temos não vai nos deixar decepcionados. Claro. Porque o amor de Cristo é derramado em nós pelo Espírito Santo, Claro. que o nosso Deus nos deu, não é? Um só Senhor, não é? Nós temos fé nesse Senhor. Exatamente. É por isso que nós estamos unidos, não é? A igreja, ela é unida porque é só Deus que nos criou, é só Deus que estabeleceu essa unidade, não é? A igreja existe porque Deus é que nos criou, não é? E nos chamou. Que essa esperança é muito fundamental para nossos filhos. É exatamente isso. E se nós olharmos, nós vemos que Deus apresenta alguns dons muito especiais. Se nós vermos nos versículos 11, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com o quê? Com uma necessidade imediata, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a ver que a unidade não só termina em nós estarmos unidos, mas apresenta algumas coisas, alguns dons especiais que são dados em Cristo Jesus, consoante a medida que Ele deu a cada um. E nós vimos que Ele, ao dar, Ele dá para que sejam pastores, ministros, profetas, assim como profetisas e ministros. Assim, acontecendo isso, vai fazer o quê? Haverá um aperfeiçoamento na parte da igreja de Deus. Olha, que é muito interessante que Deus não nos deixou só unidos, mas nos apresentou uma forma de nós permanecermos unidos. Que coisa interessante. É muito interessante. Dons espirituais são algumas capacidades, são capacidades que nosso Deus nos dá, né? De forma sobrenatural, para que nós, como sendo pessoas que servem a Cristo, possamos edificar com esses dons a causa, edificar a igreja, não é? Trabalhar para Cristo na causa. Então, os dons espirituais foram dados para serviço, para trabalhar para Deus, não para uma exaltação própria. Exatamente. Não é? É lógico. E também foram dados para glorificar a Deus. Exatamente. Não é você ter um dom que vai se glorificar. Exatamente. Primeiramente, devemos entender, ou a igreja deve entender que os dons espirituais é Deus que concede. Exatamente. E quando concede, não é para, talvez, como eu já dizia, uma exaltação própria, trabalhar para si. É para uma causa. Exatamente. Veja que quando Deus barrou aquela desunião que existia entre judeus e não judeus e juntou um único corpo, não é? Ele não quis deixar assim sem nenhum serviço, não é? Ele quis, Deus, ele derramou seu Espírito Santo. Não teria nenhum sentido, não é? Estarmos em Cristo, mas nós não fazemos algo por esse Cristo. Exatamente. É lógico. Se nós virmos também a igreja, se acontecesse o contrário que é exigido por Deus para a continuidade da obra dele, nós íamos ver que ela ia se autodestruir. Porque imagina se um irmão, seja
que recebeu o dom de cantar, e outro de profetizar, e outro de evangelho, e cada um fizesse para si mesmo, para sua glória, então o que ia acontecer? Haveria uma separação, porque separação. não haveria igualdade, então logo cada um, haveria uma rivalidade entre ambos, e logo haveria uma autodestruição da própria igreja. Então, unidos seria muito melhor, e porque haveria o quê? Um desenvolvimento da obra de Cristo. E os membros iam poder prevalecer dentro da igreja. Ok, é muito interessante. Uhum. Então, claramente os dons espirituais foram dados, não é? Dados para serviço ao nosso Deus. E Exatamente. para atingir esse objetivo, é por isso que cada membro tem o seu dom, Exatamente. não é? Assim como o nosso corpo, vamos olhar para o nosso corpo. Exatamente. Assim como o nosso corpo é composto por vários membros, existem dedos, pés, Uhum. que cada parte tem a sua função. É essencial. É muito essencial, não é? Para que o nosso corpo possa estar bem, nós precisamos da mão, não é? Para nós mantermos o nosso corpo limpo e saudável. É a Exatamente. mesma coisa. Deus ele deu diversos dons, não é? Ao seu povo para que pudessem trabalhar de uma forma eficaz para edificar a sua igreja, não é? É exatamente A isso. sua igreja. Assim como é-nos apresentado, bem no finalzinho da nossa missão, é-nos apresentado algumas ameaças que podem levar, à destruição à nossa igreja, assim como um jeito de manter a nossa igreja saudável. Então, seria muito bom que nós pudéssemos nutrir o mesmo, tá vendo? Nutrir essas três virtudes que foram apresentadas, assim como também podemos ver, temos foco no que foi apresentado, nos 7 elementos que são apresentados no livro de Efésios. Então, seria muito bom se nós olharmos para o mesmo, tá vendo? Né? Então, ia restar uma pergunta: de que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? E como poderia isso acontecer? Ok. Antes de nós analisarmos essa pergunta, estamos a ver que no o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é composta pelos membros. Exatamente. E o nosso Deus, como a Bíblia diz, Deus ele deu diversos dons para as pessoas. Olhando para os membros, quais são alguns perigos que nós podemos passar? Porque Deus ele deu um dom, outros para serem profetas, Exatamente. pastores e por aí vai. Mas, em contrapartida, podemos encontrar numa igreja onde os membros ficam assim, relaxados, confiando no pastor, Exatamente, estagnados. sem fazer nada, não é? Isso, a pessoa não estuda a Bíblia, Uhum. porque existe alguém que prega, só espera um sábado para ouvir do pastor o que tem a dizer. Qual é o perigo que pode existir para esses membros? Olhamos para alguém que não sabe nada, espera uma informação de alguém que ele confia. E se ele mentir, como é que vai saber que ele está falando mentiras? E se ele falar a verdade, como ele vai ter certeza que está falando a verdade? Então, podemos dizer que ele vai ser considerado como um barco que não esteja seguro, ou alguém que é levado pelo vento e devolvido no mesmo lugar pelo vento. Alguém que não tem posição dentro da sua igreja, mesmo em si, ele não tem ele não consegue mesmo pensar por si. Então, essa pessoa será praticamente alguém sem rumo, sem rumo. Isso é muito perigoso para a nossa igreja e é um grande perigo para os irmãos que são estagnados na fé. Eles são parados na fé, não querem desenvolver, esperam ouvir simplesmente no dia do sábado a leitura bíblica e poderem só imaginar, ouvir e não ter como ler. Não porque não tenham a possibilidade de ter acesso à Bíblia, mas porque preferem não ter, porque esperam em alguém que confiam poder fazer o mesmo. Isso é muito perigoso para a nossa igreja.
de forma diligentemente, e nós precisamos examinar a Bíblia, estudar, Exatamente. porque para você saber se isso que a pessoa está a falar é realmente verdade, você deve ter o conhecimento para discernir isso, não é? É muito importante nós nos achegarmos mais a Deus, não é? Porque a Bíblia é a fonte, não é, verdadeira que nós vamos conhecer ao nosso Deus, não é? E a vontade de Deus, Exatamente. não é? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus com a sua palavra, não é? Quando você tem estudado a sua palavra, como tem estudado a Bíblia, será que és a pessoa que quando o vento sopra, te leva para lá, te leva para cá? Qual é a sua alicerce? Somente você vai encontrar firmeza na palavra de Deus quando você analisa, estuda diligentemente, não é? Verdade. Você vai conhecer a verdade e você vai estar firme nessa verdade. Ok? Para nós conseguirmos manter esta unidade saudável do corpo de Cristo, nós precisamos seguir alguns pontos. Eu anotei aqui alguns pontos. Temos que promover a unidade em verdade, participar de forma ativa a igreja, em alegre fidelidade à palavra. Seremos capazes de ver a unidade dentro da nossa igreja. O fundamento teológico dessa unidade é a palavra. O amor a Jesus e a sua palavra é o laço que nos mantém unidos. Exatamente. Sem a palavra de Deus, sem nenhum guia, porque deve ser a palavra de Deus o centro que pode nos guiar, ou melhor, que deve nos guiar a essa nossa união. Para não haver desunião, para não haver as pessoas quando o vento sopra, ou um vai para lá, outro vem para cá. Então é muito importante colocarmos como a palavra de Deus como nosso alimento diário, e assim vamos alimentarmos a nós mesmos, a nossa espiritualidade. Exatamente. Para levar a casa de Deus avante. Não é? Últimas considerações? É muito importante. Só mesmo para dizer ao amigo aí que nos assiste de casa que há necessidade de nós, os seres humanos, né, estudarmos diretamente, nos ligarmos diretamente à Bíblia, porque virão ventos de doutrina, e virão muitas coisas que sopram, e vimos muitas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Vários falsos profetas, várias pessoas que trazem muitas doutrinas diferentes. Imagina você separado do seu irmão, imagina você separado da sua igreja. Como você ficaria? Mas sim, unido com Cristo Jesus na igreja, unido em Cristo Jesus, você vai poder prevalecer a esses ventos de doutrina que serão apresentados para ti. E você não vai ser convencido, por várias coisas que serão apresentadas. Eu acredito que seria muito bom que nós colocássemos Jesus como nossa âncora para ficarmos firmes na nossa vida. Então nós estamos nesta família de Deus. Exatamente. Deus ele nos juntou a essa família. Como essa unidade tem que ser assim, temos que manter essa unidade firme, não é? Queremos pedir que nos acompanhe em outros vídeos. Exatamente. Nós estamos encerrando essa lição 7. E se esse conteúdo é muito útil para si, compartilhe, deixe seu like e até o próximo estudo. Muito obrigado.